Fala galera, beleza? Felipe Rugler na área. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Rugler e eu sou o criador da Odete, odete.com.br. Odete é a maior plataforma de profissionais diaristas do Brasil. E hoje, pessoal, eu vou abrir com vocês, eu vou refatorar aqui algumas coisas na parte de relação com usuários. Eu criei uma página chamada Institutional Shareholders, né? É uma relação com investidores, né? Relação com usuários também. E dentro dessa página, eu mostro aqui como que está, né? Os dados estatísticos, gráficos, as métricas, né, de arrecadação, né, de como que está, né, a receita, né, ticket médio, lucro líquido, número de pagamentos, receita anual. E uma parte importantíssima aqui, que é a parte de projeção, tá? Essa parte aqui que é a projeção até 2030. Eu participei de uma aceleração, né, pela Artemisia. Pô, foi muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. E me ensinou demais, cara. E numa das aulas, tinha lá a parte de gestão financeira, né? E daí na gestão financeira, uma das coisas estava falando sobre os indicadores do futuro, né? O que você imagina, né? Na sua aplicação, né? Na sua startup. E eu vi um post, cara, do Pedro, cara. Vou até mostrar aqui. LinkedIn. Que foi muito maneiro, cara. E abriu minha mente pra caramba, cara. Tá aqui, ó. Eu até falei com o Pedro depois, cara. Que é esse cara aqui, ó. Mano, esse cara aqui, ó. Pedro. Eu vi. Acho que tá aqui, ó. Vou entrar no Pedro Simões. Fala, Pedrão. E eu vi uma parada dele aqui, cara. Um link dele. Foi até engraçado, cara. Cadê publicações? Eu vi todas as publicações. Foi uma bem engraçada, cara, que ele fez isso aqui, ó. Minha sobrinha terá 43 metros de altura. Eu fiz as contas. Analisando o crescimento da minha sobrinha, percebi que no primeiro ano de vida ela cresceu 50% e o peso triplicou. Como um bom profissional de dados, decidi fazer as contas e percebi que aos 12 ela terá 43 metros de altura e pesará 1,7 kg. Pode confiar. Corri para colocar isso no slide para alertar minha tia. Ela precisa de um bom planejamento financeiro para alimentar uma criança tão grande. Parece ridículo, não é? Mas é assim que muitos analistas fazem projeções de vendas ou resultados. Cara, isso daqui é um tapa na cara, meu irmão. Entendeu? Se a pessoa não entendeu isso daqui, e é exatamente isso que acontece. Quando a gente faz, cara, aqui projeção dos indicadores, a gente fica pensando sempre nos melhores números, cara, no mundo ideal, na métrica ideal que vai acontecer. Então, por exemplo, olha aqui, ó, em 2025, que é esse ano atual, se os indicadores fossem de como eu imaginaria, né, então eu ia ter, em média, né, 1.659 pagantes, né, por mês, né, vamos dizer, por mês, o que daria uma receita mensal de R$3.500 num ticket médio de R$30. Se você for ver bem, não é alto, cara, isso daqui, né? Mas para a Odete, o ticket médio de R$30 é um pouco alto, cara. Por incrível que pareça, é alto, porque as diaristas pagam entre cara, R$9,90, R$50, R$49,90. Então, né, não é um ticket médio muito alto. Agora aqui eu vou mostrar para vocês o ticket médio aqui, vocês vão ver. Então esse número aqui é essa postagem do Pedro aqui, entendeu? Tipo, eu usei os números ideais para fazer métricas aqui de projeção aqui, porra, absurdas. Então, por exemplo, olha aqui 2030. Então, o que significa que 2030 eu ia ganhar 523 mil, eu vou ter uma média de 2.500 pagantes, e o meu ticket médio vai ser R$211, cara. Você tá horrível isso, né, cara? Tá horrível. E aqui, ó, a margem líquida, só vai crescendo. Uma margem de 80, 90, 130, cara. Benza a Deus, cara. Amém, cara. Se fosse isso, entendeu? Amém. Aleluia, se fosse uma parada dessa aqui, a 13 pau por mês, 10 e tal. Mas não é. Então vamos analisar aqui os dados atuais, né? Então nos últimos 31 dias, teve 80 pagantes, cara. Total arrecadado nos últimos 31 dias, R$2.130. O ticket médio, cara, da diarista, R$26. Pessoas na base de dados, 4.994, quase 5 mil. Aí depois você faz uma continha aqui, que é o ticket médio por diarista, né? Mesmo não pagante. Você não pega só as pagantes, tem que pegar tudo. O LTV de diarista por assinante. Isso aqui tá bom, cara. Isso aqui chama Lifetime Value. É o valor por tempo de vida de cada assinante. Então, assim, as pessoas que assinam a Odete, elas estão com um LTV de R$159. Isso aqui é muito bom, cara. E o LTV pelo total da base, né? Essas 4.999 é muito pouquinho, entendeu? 2,58. Então, aqui agora, vamos ver como é que foi, né? Então, tipo, eu só comecei a monetizar a Odete a partir de maio de 2022. Aqui, ó, foi abril, janeiro, março, abril. Foi a partir de abril de 2022, quando acabou a pandemia, que eu comecei a criar uma monetização aqui dentro da Odete. Tá? E aí, no primeiro ano, cara, a receita anual foi de 15 mil, vou arredondar aqui, tá? 15 mil. Eu tive um custo aqui de R$500 por mês, daí eu coloquei essa cara aqui, porque até então não tinha fluxo de caixa. Eu vou mostrar para vocês como é importante fazer isso aqui. R$4.500.
Número de pagantes teve 1.352, uma receita mensal, ticket médio de R$10, tá vendo? Foi muito pouquinho aqui. Um lucro de 10 tal, e sobrou esse cara aqui, entendeu? Aqui, ó, 14, menos 4.500. Então sobrou 10 e pouco, daí você desconta aqui também aqui, as despesas com a gerência net aqui, por exemplo, que é 1,19% de todo pagamento realizado. Então daí você vai ver aqui quanto você tem mais de lucro, mais de lucro, beleza. Aí em 2023, porra, dobrou. Eu consegui fazer uma parada aqui, ó, que dobrou, cara. Então foi muito bom 2023. Né? Eu tive 1.394 pagantes, aumentou um pouquinho. O ticket médio dobrou, né? Eu consegui dobrar o ticket médio aqui. Então foi muito bom. Então sobrou aqui pra gente aqui 24.499. Mas daí, uma pessoa que tá olhando de fora deve falar, nossa, caralho, o cara ganhou 24.454 reais. Então, só para vocês terem ideia, então a gente coloca aqui 20, vamos colocar 25 mil dividido por 12. Então eu tive um salário de R$2.000 por mês. Então daí entra outra coisa, tipo, R$2.000 por mês, né? Você acha que realmente, cara, é um faturamento altíssimo a ponto de você ter casa na praia, viajar, curtir, né, picanha e tudo mais? Não é, galera, não é. Tem que pagar a conta, tem que dar seus pulos. Essa é a história da vida real de uma startup, cara. E às vezes eu vejo pessoas aí no LinkedIn, né, cara? LinkedIn bastante, né? Muita gente no LinkedIn, no YouTube mesmo. Como eu fiz R$25.000 em 2 dias, cara. Pô, parabéns, cara, pra esses caras, mas eu não vejo ninguém fazendo isso aqui, ó. Eu não vejo ninguém mostrando isso aqui na prática, aqui, entendeu? Então eu tô mostrando pra vocês o que era a história real. Aí no 24, ano de 2024, também, eu não fazia, ó, fluxo de caixa. Então eu coloquei uma média aqui de R$500 por mês. Então eu aumentei um pouquinho, consegui ainda aumentar um pouquinho, aumentou o número de pagantes, aumentou aqui, ó, de 1.400 para 1.600. Então, 200 pagantes aqui a mais. Mas você vê, ó, que o ticket médio diminuiu, entendeu? Então eu fiz alguma parada aqui, algum movimento, cara, que eu fiz aqui que foi errado, entendeu? E pode ser vários, cara. Pode ser erro na plataforma, erro de pagamento, pode ser site que saiu do ar, pode ser um monte de coisa, entendeu? Pode ser as pessoas falando mal, negócio que não funciona. Então isso aqui é bem delicado, cara. Diminuiu o ticket médio, cara. Isso aqui é bem ruim. Mas no final da conta, bateu 25, beleza? Tal. Esse ano, cara, de 2025, ele é um ano bom, mas também não está sendo muito bom. Por quê? Tá faltando 4 meses para acabar o ano. A Aldete está aqui com 19 mil, né? E aqui eu já comecei a fazer o custo que eu estou realmente gastando aqui dentro da plataforma, entendeu? Eu comecei a fazer depois que eu fiz a capacitação da Artemisa. Então foi aqui, ó, em julho, eu gastei R$89,90, que é da Hostinger, beleza? Foi a coisa que eu consegui metrificar aqui. Depois eu vim aqui em agosto, eu já gastei bastante, ó, R$880. Gastei com o escritório, gastei com a AWS, gastei com o Google Suite, gastei com a Meta, disparador de WhatsApp. O meu celular, minha conta, estava em 68,11. Aí gastei na OpenAI, gastei no Capwing, que faz vídeos, gastei no Gama e gastei na Hostinger. Então deu R$880, eu achei que eu gastei bastante. Já em setembro, eu já diminui bastante, cara. Eu resumi bastante esse custo aqui que eu tinha aqui. Então, 70, aumentei um pouquinho a meta aqui, ó. Em agosto eu gastei só 55, aqui eu estou gastando um pouco mais. Eu acredito que vai dar muito mais ainda agora no final de setembro, né? Indo para setembro, outubro, porque eu estou usando bastante o WhatsApp. A AWS vai dar bastante também, porque eu estou disparando bastante e-mail. E isso daqui é a contabilidade que eu tenho que ter todo mês, beleza? Mas aqui, ó, baixei bastante, ó, baixei 50%, mais de 50% do mês de agosto. Então, beleza. E aumentei o meu ticket médio, cara. Aqui, ó, consegui. Eu tô com 800 pagantes e aumentei meu ticket médio aqui para 24. Pô, foi muito bom. Aumentar o ticket médio é bom. Significa que as pessoas estão pagando, não estão reclamando e tá bom. Beleza? Mas no final das contas, né, comparado ainda com os outros meses, ainda não tá tão bom. E aqui a gente tem a média, né? Ticket médio de R$19. Então, não tá ruim, mas também não tá bom. Então, beleza. Aí o que a gente faz aqui, né? A gente vai traçar uma média aqui para saber como que tá o ano atual comparado com os anos anteriores. E qual que é a probabilidade de eu alcançar os números das médias anteriores. Então, beleza, aqui, ó. Tipo, o ano de 2022 a 2024, eu tive uma receita anual, uma média de receita anual de 25 mil. Em 2025, eu já bati 19 mil. Então, eu tô 75% da meta atingida. Né? Falta 25%, cara. Falta pouco, cara. Não falta muito. Só eu correr atrás, batalhar. Eu tive 1.439 pagamentos e tenho aqui agora 804. Só que eu tenho que aumentar, tipo, 600 pagantes aqui, né? Eu tenho que correr pra caralho com isso aqui. Tá baixo, ó. Eu tive uma receita média mensal, né? Um RMM de 2.286, né, calculado, e até agora eu tive 2.111, então eu tô a pouco, né, de alcançar essa meta aqui, ó. O meu ticket médio ultrapassou muito, né, cara, tô com 136% aqui, um lucro líquido, as porcentagens aqui, então assim, você vê que tudo aqui eu tô mais acima de 50%,
Então isso aqui tá bom, né? E aqui esses números aqui são os números que não batem muito bem, né, cara? É a média dos indicadores dos crescimentos, né? Não é elevado ao crescimento atual. Então, por exemplo, a média você começa a pegar aqui do primeiro, segundo, terceiro. Você não calcula esse cara aqui. Então, a receita subiu 56%. Então, se eu estava aqui com uma receita aqui de 14 e foi para 31, né? Aumentou em 50% aqui, ó, a receita, né? O número de pagantes aumentou 7%. Então, eu tinha 1.352, foi para 1.500 e pouco. Então, aumentou 7%. A receita média mensal aumentou 30%. Então, de 1.100 e pouco foi para 2.600, aumentou 30%. O meu ticket médio aumentou também 50%. Olha lá, de 10 foi para 20. Eu acho que ali deveria dar 100%, né? Porque de 10 dobrou. Não sei porque está dando 50%, eu acho que deveria dar 100%, né? Eu acho. Mas está aqui, 50%. E a margem líquida, 8%. Então eu saí de 68 para 80. Deveria dar, acho que é isso mesmo. Beleza. Então, quais são os dados que eu tenho que usar aqui na minha projeção, né, para aplicar aqui e aplicar até 2030, né, cara? Né? O meu ticket médio só aumenta. O meu número de pagantes só aumenta. Eu fui pegando esses dados aqui, ó, 7.9. Vamos supor que a gente está aumentando aqui em 7.9, que a gente aumente 7.9 o número de pagantes. Então eu tenho que pegar o meu número atual vezes o número de pagantes, né, 7%, então 800. Olha lá. Só que não bate, entendeu, galera? Esse número aqui não tá batendo, cara. Não tá batendo. Então, vamos lá refazer essa porra aqui, porque isso aqui não tá legal. Então aqui a gente tem aqui esse cara. Porra. O que é esse cara aqui, ó? Vamos. Esse cara aqui. Nossa, meu Deus. Ah, tá. Projeção de futuro até ano. Então, ele pegou a minha projeção. Então, tá vendo aqui, ó? Format currency. O número de pagantes, né? Vezes o ticket médio. Então, vamos ver o que é esse cara aqui, projeção, né? Qual foi o cálculo matemático que esse cara fez, né? Aqui, ó, ele colocou ticket médio, ticket mensal. Então, a projeção, eu fiz uma função chamada projetar futuro. Que eu pego o meu array de receita bruta mensal e pego só as primeiras 3 posições, beleza? Dele. E passo até que ano que eu quero, até 2030. Se eu passasse aqui, sei lá, 2050, ele vai gerar ainda mais coisas para mim aqui, ó. Então, em 2050, eu iria ganhar 5 milhões, 600, um ticket médio de 517 mil reais. Tá vendo, cara? Tipo, isso aqui não bate, meu irmão. Então, vou colocar aqui 2030, só para vocês verem que não faz sentido nenhum isso aqui, cara. Isso aqui serve de piada, piada, entendeu? Então, vamos lá. Projetar futuro. Vamos ver o que ele é. Então, ele pegou lá a minha receita bruta, né? Mensal. Vou aí ali. PPP. E o que é esse cara aqui? Receita bruta, projetar futuro. Aqui, projetar futuro. Então, o que ele faz? Ele pega minhas médias, ele calcula médias de crescimento. Então, ele pega meu array aqui, e nesse calcular médias de crescimento, vamos ver o que esse cara tem aqui. Bom, ele está somando alguma coisa aqui, margem, média de crescimento de receita, média de crescimento de pagamentos, média, tá. Então ele pegou toda uma média de crescimento. Então é esse cara aqui que ele está errado, né? Então vamos lá, pegou meu array, ele tem aqui meus crescimentos, então ele volta um só, ele volta um objeto com as médias de crescimento. Beleza. Então ele vem aqui, pega um array, vai igual a 1, i menor que array.length e mais. Beleza, então ele tem o previous do array na posição previous, e tem o current, que é o array atual. Então o que ele faz?
Ele, receita de crescimento. Crescimentos, receita, push. Ele tem todas as receitas aqui. Então ele colocou aí, tal. Então ele vai fazer 3 vezes e vai colocar aqui receita, pagamentos, média mensal, ticket médio e margem. Tá. Então ele vai aqui, a receita. A Previous, receita anual. Se for diferente de zero, ele pega a receita anual, a currency, menos a receita anual, divide pela receita anual, vezes 100. Beleza. Então aqui ele está tendo a média de crescimento de todos esses caras, a média de crescimento líquido. Aí o que ele vai pegar aqui? Daí a média. Onde que ele está usando esse cara aqui, média? Média. Pega o seu array reduce, soma. E aqui ele não usa porra de média nenhuma, mano. Tá ligado? Ah não, ele pegou a média aqui, ó. A média é uma função. Beleza, então ele pega a média aqui, média, passando o array de receita, de receita. Então ele passa receita, passa pagamentos, paga média, passa ticket, passa margem líquida. Então o que ele pega? Ele pega um reduce, soma tal, daí ele pega a soma mais o valor anterior e divide pelo array.length. Tá, daí ele colocou aqui uma média, né, cara? Calcula a média de crescimento. Tá, então ele pegou todas as médias, né, de receita, de pagamento, de ticket médio, tal. Beleza. Eu tendo as médias, então provavelmente esse cara aqui, olha lá, ó. Aí o que ele faz? Ele pega a média de crescimento, a média de crescimento de pagamentos, a média de crescimento médio mensal, a média de ticket média, a média de margem líquida. Então ele pega o array, beleza? E daí, o que ele faz aqui? Ele pega o último ano. Esse aqui é meu último ano, aqui é meu ano atual. Beleza? Lá é o array.length menos 1. É meu ano atual. Então, meu ano atual, na verdade, é o último ano que ele pegou aqui. Beleza? Então, meu último ano aqui, ele pegou esse cara aqui, ó. Eu acho que ele pegou esse cara aqui, ó. 2024. Vamos ver aqui, ó. O solid.log last. Eu vou clicar aqui. Olha lá, last. 2024. Foi exatamente isso que ele pegou. Então ele pegou meu último ano aqui, ele não pega o 2026, ele pega o último porque já finalizou já, entendeu? Você não pode pegar o ano atual, 2025, porque não fechou ainda, então esse ano fechou. Então ele pegou aqui 2024. Então 6 mil, lucro líquido, margem bruta, margem, receita anual, ticket médio, 20. Então, com base nisso, vamos ver lá. Com base nisso, ele pegou meu último aqui. Então, o que ele vai fazer? Vamos ver aqui quais são as médias, né, cara? O que ele calculou aqui para as médias que eu estou usando aqui. Acho que eu estou usando aqui, ó. Olha lá. Então ele está aqui, ó. Média dos indicadores que não é elevado com o ano atual. Beleza? Médias. Então, número de pagamentos, receita média, ticket médio. Então vamos voltar aqui para o ticket médio aqui. Aqui, ó, média, receita média, ticket médio, 47%, caralho, ticket médio. Essas são as minhas médias. Eu fiz um cara aqui que é bem legal, ó, que eu posso colocar aqui no service.log médias. E ele me mostra aqui na tela, entendeu? Ele dá um JSON de Trendify aqui na tela. Então é isso mesmo, eu estou usando esse cara. Beleza. Então, deu para entender, deu para ver? Aqui as médias. Beleza, então vamos lá na projeção de novo. Então, projeção, projetar futuro. Ano, ele pega o ano de 2024, né, último ano. Last ano é igual last.ano mais 1. Menor. Passa até ano, menos ano final, ano mais. Tá. Beleza, então aqui ele vai adicionando aqui ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6 e vai colocando dentro do meu result. Então ele colocou lá, no ano de 2025, né, que é ano, last ano mais 1. Então, ano de 2025, a receita anual, que a receita anual foi a receita anual do último ano, né?
Então, a receita do último ano, 24, foi 31 mil. 2024 foi 31 mil, né, receita anual, vezes em média de crescimento de receita. Então, tá vendo? Ele só tá somando, cara. Daí aqui depois, vezes, ele mais, leste receita ano atual, daí mais. Porra, mano, isso aqui não tem nada a ver, velho. Tipo, né? Mas como que você adiciona, né, cara, receita anual? Você devia colocar, cara, tipo um percentual. Né? Vamos lá ver aqui, ó. Média de crescimento receita. Ele colocou 56% média de crescimento, média de crescimento receita. Então, a receita anual do último ano, né, vezes dividido por 100. Vamos lá. Então deu o quê? Deu receita anual, 50 mil reais. Daí o ticket médio, crescimento de ticket médio, aumentou também, 30 reais. Eu não aumentaria, cara, o ticket médio, entendeu? Eu não aumentaria meu ticket médio. Eu colocaria aqui que a minha receita anual, ela tem que ser com base, tipo assim, no final do ano, a minha projeção para final do ano, né, a gente vai chegar 2025, eu vou aplicar aqui, ó, vou aplicar só 2025. Vamos ver o que ele vai trazer aqui, ó. 2025. Tá vendo? Ele tá muito errado, velho. Se a minha receita anual é de 50 mil e eu até agora atingi 19 mil, né, o que ele tem que pegar? Ele tem que pegar a minha receita do último ano. Para você saber a sua receita de 2025, né, para fazer a projeção para 2025, você tem que pegar a, a média de todos os meses, né? Então, é esse cara aqui, ó. A média de todos os meses, vezes 12. É só isso que você tem que fazer, cara. Entendeu? Para dar uma projeção até de 2025 só. Entendeu? Projeção 2025. Né? Você tem que pegar. Né? Eu vou refatorar esse cara aqui. Que ele pegou o last vezes. Então, na verdade, não é esse cara aqui, né? Eu não vou fazer um for aqui nesse cara. Beleza? Eu vou deixar comentado aqui. Eu vou pegar meu último ano. Beleza? E o meu result é um array. Como o meu result é um array, então eu vou colocar aqui result.push, beleza? Que é 2025. Né? Então eu coloco ano, last.ano, beleza? E eu só quero colocar aqui receita anual 0, número de pagamentos 0, média mensal 2.0, só para ver o que vai ficar na minha tela, mostrando lá 0 e 0, beleza? E vou retornar esse cara aqui. As minhas médias de crescimento também. Isso aqui não tem nada a ver, meu irmão. Porra, na moral, quem fez esse cara aqui, porra, Felipe, você levou um chute na cara, meu irmão. Olha lá, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Teste pontuando. Let run. Ah, tá.
Ai, cara. Last. Um objeto. Eu quero pegar o 2025. Como que eu faço pra pegar o 2025? Acho que eu não tô passando, né? Eu tô passando só 3 só. Ah, tô dando entender. Tá. Meu ARR. Calcula a média. Crescimento é. Ele passa o ARR. Tá, calcula a média crescimento. Então, projetar futuro, pega o ARR também. Então, ARR. Então, ARR. Pega 3, pega. Vai, lá. Agora vai pegar lá no último lá, quer ver? Então, 2025, beleza. Pegou 4. Veio ARR, calcula a média, ARR. Calcula a média de crescimento. Média de crescimento, tal. Calcula a média. Calcula a média, crescimento, médias. Ele pega o ARR. Projetar futuro, ARR. Ele console.log last. Tá aqui o último. Array na posição, array.length, menos 1. Ele tá aqui last. Vem last, tá aqui, né? Console.log last. Depois dá pra melhorar mais esse carinha aqui. Olha, last 24, beleza. Então, baseado nesse cara, então a gente tem aqui last. Ano 2025, beleza. Aí, o que eu falo? Então, a minha receita anual vai ser. Eu não posso pegar 2025. Eu tenho que pegar o meu last, ponto, a média mensal. Tá? Média mensal geral. Não sei qual que é a diferença desses caras aqui. Ticket, receita anual, ticket médio. O ticket médio meu tá dando R$24. Ah, tá. Isso aqui é a média mensal geral. É de todos eles aqui, ó. Média mensal geral. É esse cara aqui. Então eu tenho que usar mesmo a média mensal, que é esse cara aqui. Então vem. Então, a minha receita anual vai ser last, ponto, média mensal, vezes last, ponto, ticket médio. Ticket médio. Aí. E por que tá dando esse cara aqui? I believe you wanna live when those time. Last ponto. Last ponto. Last ponto. Média mensal. Vezes. Número de pagamento. Tira esse cara daqui. Projeção de futuro até ano. Projeção por ano. Olha lá, ó. Item andei aqui. Número de pagamentos vezes ticket médio. Porque daí aqui, ele deu uma projeção, né, cara? Aqui, ó. Ele deu aqui, ó, número de pagamentos. Ele deu uma projeção com a média de crescimento. Então aqui tá errado. Então aqui é item ponto receita anual.
E, então, a projeção vai dar de 52 mil. Não, não é isso, cara. Você tem que pegar esse cara aqui, certo? Se a média mensal tá dando esse cara aqui, então você tem que dar esse cara aqui, pô, para de ser burro, né? Vezes last média mensal, vezes 12, beleza? Aí, é isso que você vai aumentar em 2025. O número de pagamentos, você tem que ter, se eu tô tendo 805, né? Então, last, cadê aqui? Aqui, ó, número de pagamentos. O número de pagamentos. Então, você tem que pegar aqui, last, o número de pagamentos tá dando 805. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dividir por 12. Então, você vai ter esse cara aqui. Aqui, ó. Média de pagantes. É igual a leste dividido por 12. Então, você já vai ter a média. Mas por quê? Por 12? Por 12? Ou pelo mês atual? Né? Se você teve se você teve número de pagantes até agora 800, você deveria ter a média, né, cara, desse número de pagantes aqui por mês, entendeu? Então vamos colocar, eu acho que eu não tenho esse número aqui, né? A média de pagantes não tem. Isso então é 2025. Ela só tem aqui a média do ticket médio, que está aqui, e tem o seu ticket médio. Depois você vai usar esse cara aqui também. Número de pagamentos, 805. Então, vamos só para ver um cálculo aqui. Vamos ver se a gente está no mês 9. Então, cálculo. Vamos ver, 805 dividido por 9. Dá 89. Vezes 12. Vai dar 1.073. Então, vamos colocar aqui, né, dividido por, vamos ver aqui, mês atual é igual a new date.get month. Eu acho que ele tem que retornar mais um, porque o get month retorna sempre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você faz aqui mês atual dividido por mês atual vezes 12. Então, a média de número de pagamentos que a gente vai ver, vamos ver se vai dar aquilo lá. Número de pagamentos, 1.073. Acho que é isso mesmo. Ponto to fixed. 1.073. É isso mesmo? Vamos ver aqui, ó. Calc. Então, 805 dividido por 9 vezes 12. Porra, 1.073, certinho. 1.073. Então, a média mensal. Como que você sabe qual que é a média mensal e o seu ticket médio? Isso aqui você já tem já. Tá dando aqui, ó, last.média mensal. Last.média mensal. Last.ticket médio. E last.margem líquida. É isso. Então, né, se a gente for fazer aqui uma projeção para o futuro, aqui, agora tá batendo sentido, entendeu? E aqui é média dos indicadores, não tem a média dos indicadores, né? Média dos indicadores. Média dos indicadores. Né? Então, tipo assim, você não necessariamente tem que ter um crescimento. Né? Às vezes você tipo, não tá tendo crescimento, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, eu tô tendo menos 10%, cara. Tá aqui, ó. Entendeu? De pagantes. Se eu tive aqui, ó, olha lá, ó, tá mostrando aqui pra mim, entendeu? Número de pagamentos. Eu tô tendo pouco número de pagamento com relação a esse cara aqui, entendeu? Tá me mostrando isso aqui. Olha lá, ó.
Ficou bem mais conciso esse cara aqui, entendeu? A receita média aumentou, ó, de 20, foi para 24. Então tá fazendo sentido agora. Isso aqui, o ticket médio, né? A receita média mensal, 14%, né? Aí, ó, tá dando uma média de 2.203. Aumentou. Bom, acho que aqui agora, projeção para 2025, né? Faz sentido, né? Eu vou fechar o ano com 25 mil. O número de pagamentos, 1.073. Um ticket médio, uma receita mensal de 2.100. Um ticket médio de R$ 24. E uma margem líquida de 74,76%. Acho que isso faz mais sentido, né, galera? R$ 25 mil. Então eu já alcancei de R$ 25 mil. Eu já alcancei 19. Acho que faz mais sentido esse cara aqui. Bom, então é isso, galera. Vocês acompanharam aí um pouco aí um dos meus raciocínios. Às vezes eu posso estar fazendo cagada, às vezes eu posso estar fazendo besteira, né? Às vezes eu posso estar fazendo código zoado, mas essa é a realidade. Beleza, galera? E tô dividindo aí com vocês aí, beleza? Então se eu bater 25 mil, 26 mil esse ano, cara, pra mim tá ótimo. Beleza? Paguei as continhas, tá tudo em dia. Deito minha cabeça sossegado no travesseiro. E é isso. Valeu, galera. Grande abraço aí. Até a próxima. Valeu!